E aí, pessoal, nós vamos então dar continuidade aos estudos e hoje nós iremos falar sobre a Lei Orgânica do município de Pilões, na Paraíba. Eu sou o coordenador Marconildo Viegas e sou concurseiro, professor de língua portuguesa. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. A lei orgânica do município é aquela que vai especificar o que compete a cada instância municipal, quais são os seus agentes públicos, como é a administração municipal e etc. E nós iremos ler sobre os artigos 1º até o artigo 9º, que fala sobre o município. E também o artigo 185 até o artigo 190, que vai falar sobre os servidores. Aqui não é dica de cursinho, é leitura do texto teórico oficial que está nos sites oficiais. A primeira parte da lei orgânica tem um índice temático, que, como eu já disse, vai falar sobre a competência, sobre as atribuições, o que compete a cada um, a questão do afastamento do prefeito, das comissões, da administração municipal e também dos servidores. Então, nós vamos ler sobre a Lei Orgânica do município de Pilões, que foi promulgada no dia 5 de abril de 1990. Preâmbulo. Nós, os representantes do povo de Pilões, Estado da Paraíba, observando os princípios constitucionais da República e do Estado e objetivando o desenvolvimento com respeito aos direitos humanos e à natureza, promulgamos sobre a proteção de Deus a Lei Orgânica para o município. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Pilões, pessoa jurídica de direito público interno, é unidade territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa nos termos assegurados pela Constituição da República e pela Constituição do Estado e por esta lei. Artigo 2º. O território do município poderá ser dividido em distritos criados, organizados e suprimidos por lei municipal, observada a legislação estadual, a consulta plebiscitária e disposto nesta lei orgânica. O artigo 3º, o município integra a divisão administrativa do Estado. O artigo 4º, a sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade, enquanto a sede do distrito tem a categoria de vila. Então, há diferença entre município e vila. O município, ele vai ser a sede, né? Pode ter várias outras vilas e chamadas de distritos. Porém, vai ter uma única sede. Essa sede é o que dá o nome ao município e a sede do distrito tem a categoria de vila. Artigo 5º. Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. Parágrafo único. O município tem direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais de seu território. Artigo 6º. São símbolos do município o brasão, a bandeira e o hino, representativos de sua cultura e história. O título 2 da competência municipal. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Então, essa parte da competência do município está no artigo 7º. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas sem prejuízos da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observando o dispositivo nesta lei orgânica e na legislação estadual pertinente. Instituir a Guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei.
organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros, os seguintes serviços: abastecimento de água e esgotos sanitários, mercados, feiras e matadouros locais, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população, promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, promover a cultura e a recreação, fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive artesanal, preservar as florestas, a fauna e a flora, realizar serviços de assistência social diretamente ou por meio de instituições privadas, conforme critérios e condições fixadas em lei municipal, realizar programas de apoio às práticas desportivas, realizar programas de alfabetização, realizar atividades de defesa civil, inclusive a de combate a incêndios e prevenção de acidentes naturais em coordenação com a União e o Estado, promover no que couber adequado orçamento territorial mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, que é a questão do IPTU. Executar obras de abertura, pavimentação e conservação de vias, drenagem pluvial, construção e conservação de estradas, parque, jardins e hortas florestais, construção e conservação de estradas vicinais, edificação e conservação de prédios públicos municipais, fixar tarefas dos serviços públicos, inclusive dos serviços de táxis, horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, sinalizar as vias públicas urbanas e rurais, regulamentar a utilização de vias e logradouros públicos, conceder licença para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviço, a fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes para fins de publicidade e propaganda, exercício de comércio eventual ou ambulante. Realização de... Corta essa parte todinha que o carro passou. Realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais. Prestação dos serviços de táxi. Agora o artigo 8º fala, além das competências previstas no artigo anterior, o município atuará em cooperação com a União e o Estado para o exercício das competências enumeradas no artigo 23 da Constituição Federal, desde que as condições sejam de interesse do município. Título 3 do Governo Municipal, capítulo 1 dos Poderes Municipais. O artigo 9º, o governo municipal é constituído pelos poderes legislativo e executivo, independentes e harmônicos entre si. Parágrafo único. É vedada aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo nos casos previstos nesta lei. A seção 7ª vai falar sobre os servidores municipais, que é do artigo 185 ao 190. Então, o município estabelecerá em lei o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, atendendo às disposições dos princípios e aos direitos previstos nas Constituições da República e do Estado. É garantido aos servidores municipais o direito à livre associação sindical e ao direito de greve, sendo este exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Artigo 187. A primeira investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos com a participação do Legislativo e Sindicato da classe, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo único. Os atos de provimento dos cargos obedecerão à ordem de classificação dos candidatos. Artigo 188. Lei especial estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, prestação de serviço, para atender necessidade temporária de interesse público. Artigo 189.
Lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos serviços públicos da administração direta ou indireta, observado como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Artigo 190. Os cargos públicos serão criados por lei que fixará sua denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão remunerados. Parágrafo 1º. A criação e extinção dos cargos da Câmara, bem como a fixação e alteração de seus vencimentos, dependerão de projeto de lei de iniciativa da Câmara. Artigo 2º. A lei assegurará a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo poder ou entre os servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 3º. São direitos dos servidores municipais, além dos assegurados pelo parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal, os seguintes: gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração integral de 30 dias corridos, adquiridos após 1 ano de efetivo exercício de serviço público municipal, podendo ser gozados em 2 períodos de 15 dias do mesmo ano, um dos quais poderá ser convertido em espécie. Licença de 60 dias quando adotar e mantiver sob sua guarda criança de até 2 anos de idade na forma da lei. Adicionais de 5% por quinquênio de tempo de serviço. Licença-prêmio de 6 meses por decênio de serviço prestado ao município na forma da lei. Recebimento do valor das licenças-prêmio não gozadas, correspondente cada uma a 6 meses da remuneração integral do funcionário à época do pagamento, em caso de falecimento ou ao se aposentar, quando a contagem do aludido tempo não se torne necessária para efeito de aposentadoria. Conversão em dinheiro ao tempo de concessão de férias de metade da licença-prêmio adquirida, vedado o pagamento cumulativo de mais de um desses períodos. Promoção por merecimento e antiguidade, alternadamente nos cargos organizados em carreira e a intervalos não superiores a 10 anos. Aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez na forma e condições previstas na Constituição da República e na legislação suplementar, que hoje é 75 anos, Revisão dos proventos da aposentadoria na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriores concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Incorporação aos proventos do valor das gratificações de qualquer natureza que o mesmo há mais de 24 meses consecutivos na data do pedido da aposentadoria. Valor dos proventos, pensão ou benefício de prestação continuada, nunca inferior ao salário mínimo vigente quando da sua percepção. Indenização equivalente ao valor da última remuneração mensal recebida por cada ano de serviço prestado em cargo em comissão, quando exonerado, a pedido ou de ofício, desde que não tenha vínculo com o serviço público. Pensão especial na forma que a lei estabelecer e a sua família, se vier a falecer em consequência de acidente em serviço ou de moléstia dele decorrente. Participação de seus representantes sindicais, os órgãos normativos e deliberativos de previdência social. Contagem para efeitos de aposentadoria do tempo de serviço público federal, estadual, municipal e o prestado à empresa privada, observando o disposto no artigo 34 da Constituição do Estado. Contagem para todos os efeitos legais do período em que o servidor estiver em licença médica. Estabilidade financeira quanto à gratificação ou comissão recebida a qualquer título por mais de 5 anos ininterruptos, ou 7 intercalados, facultada a ação de incorporar a de maior tempo exercido ou a última de valor superior, quando esta for atribuída por prazo não inferior a 12 meses, vedada sua acumulação com qualquer outra de igual finalidade. Que seja repassada as consignações 5 dias após o pagamento do funcionalismo público e que seja garantida por lei a arrecadação efetuada através da folha. Cumprimento do salário mínimo, conforme a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 4º.
Cumprimento de serviço extraordinário superior no mínimo a 50% a do normal. Igualdade de direito entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Enquadramento dos aposentados no último nível salarial de sua respectiva categoria. Que seja automática a progressão funcional dos níveis 1 ao 3 para que não seja necessário petição. Garantia de liberdade e militância sindical no local de trabalho, desde que haja respeito às normas trabalhistas. Garantia de reversão de férias em dinheiro no caso de imperiosa necessidade do serviço, ouvindo-se o secretário de administração municipal. Garantia de realização de concurso sem perda de remuneração, desde que autorizado pelo chefe do poder e desde que venha a contribuir para com a administração municipal. Garantia de local de trabalho mais próximo de sua residência, facilitando assim sua locomoção. Isonomia funcional e salarial entre os servidores dos poderes e da administração municipal direta e indireta, notadamente quando se tratar de cargos técnicos. Novo plano de cargos e salário a ser concluído e implantado no prazo de 120 dias a contar da data da promulgação desta lei. Adicional de remuneração para atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, no exercício das funções na forma da lei. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.